Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da rádio Boa Notícia FM. Olá, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui através das ondas da rádio Boa Notícia FM. Pedimos a sua permissão para entrar no seu lar, na sua família, no seu espaço de lazer, no seu espaço de convivência, aí no seu carro. E hoje vamos estar conversando sobre um tema bastante atual, bastante frequente, que vem chamando a atenção dos estudiosos e também dos professores, dos pedagogos e das famílias de um modo geral, que é a relação ao termo bullying, né? Nós vamos estar conversando hoje sobre o bullying e a resiliência, né? Como o bullying afeta a resiliência, como a resiliência pode estar contribuindo para trabalhar o bullying na vida. Então fique conosco aqui na programação da rádio Boa Notícia FM, no canal Saúde Mental e Resiliência. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vá lá, dê o seu like, se inscreva, colabore conosco com esta programação aqui da rádio Boa Notícia FM, participando, interagindo, dando a sua contribuição sobre o conteúdo do nosso programa, que entra ao ar sempre toda terça e quinta-feira. Ontem, na quinta-feira passada, aliás, na terça-feira passada, o programa não entrou no ar porque foi o dia da proclamação da República, né? Os funcionários estavam aí curtindo as suas férias, curtindo o feriado, aproveitando o seu momento de lazer. Então, mas agora estamos de volta com a nossa programação aqui na rádio Boa Notícia FM. Quem fala, quem está com você é Aires de Souza Santos, padre da Diocese de Balsas, especialista em filosofia clínica, docência do ensino superior, licenciado na Alemanha na área de psicologia pastoral, terapeuta integrativo, concluindo o curso de naturopatia clínica. Esse contato com a natureza, com os produtos naturais, com alimentos naturais, está me fascinando ultimamente. Então estou aprofundando aí esta área de conhecimento e é uma alegria estar partilhando com vocês aqui através do canal Saúde Mental e Resiliência, através da rádio Boa Notícia, algumas informações. Numa outra oportunidade vamos estar trazendo estes assuntos aqui para a nossa conversa, para o nosso bate-papo. Então hoje nós vamos estar falando sobre o bullying e a resiliência. Vamos entender esse termo bullying, o que significa esse termo bullying. Nós vamos estar aqui conversando sobre um artigo publicado pelo Francisco Porfírio, né? Ele fez um artigo, um apanhado muito interessante aí e foi publicado no site mundoeducação.ol.com.br, educação/bullying.rtm. Então quem quiser estar aprofundando mais o assunto pode estar recorrendo a esse artigo aí do Porfírio, pode estar também recorrendo a um artigo publicado pela revista Super Interessante, né, que publicou um artigo também falando sobre o bullying, e tem muitos outros artigos publicados na internet. Eu quero estar trazendo algumas informações desses dois artigos aqui para conversar com os senhores, com as senhoras, professores e professoras, alunos e o público de um modo geral. Vamos estar trazendo também algumas passagens da Bíblia, né, para ser objeto de reflexão para nós, o que diz a palavra de Deus sobre o bullying. Claro que nós não vamos encontrar na Bíblia o termo bullying, porque esse é um termo que entra na discussão, no debate,
há pouco tempo, mas nós vamos ver na Bíblia passagens interessantes que sinalizam o cuidado, as orientações, o modo de relacionamento que temos que ter uns com os outros, alguns termos que devemos evitar estar proferindo esses termos que machucam, que maltratam as pessoas. Então fique conosco aqui na nossa programação. Bem, vamos ao termo bullying. O que significa o termo bullying? É uma definição, diz o seguinte: o bullying é uma prática sistemática e repressiva de atos de violência física e psicológica, tais como intimidação, humilhação, xingamentos e agressão física de uma pessoa ou grupo contra um indivíduo. A prática do bullying geralmente acontece no ambiente escolar e pode provocar danos psicológicos sérios às suas vítimas. Então nós temos aqui uma definição, né? Esta definição não é minha, é do Francisco Porfírio, né? Que sistematizou esta definição. E analisando esta definição aqui, nós encontramos uns termos interessantes para entender esta palavra bullying. Mas antes de entrar nesses termos, vamos ver um pouco o estudo da palavra, né? Bem, a palavra bullying tem a sua origem na língua inglesa e contém um radical bully, né? B-U-L-L-I, que significa valentão, né? Valentão, bullying, valentão. E o sufixo ing, né? Ing, né? Que é o acréscimo ao prefixo bullying. Então, quando junta esses dois termos, o bullying e o ing, né? ing, denota a continuidade, né? A continuidade em inglês é o presente contínuo, né? Uma ação que está continuando, que está acontecendo, né? Denota continuidade, constância, o que nos ajuda a entender com maior precisão o significado do termo referido. Então, o bullying é uma ação que está acontecendo, né? Que está ocorrendo. Segue o artigo, né? O artigo do Francisco Porfírio, dizendo o seguinte: tal prática é caracterizada por constantes agressões que podem ser de ordem física, verbal e psicológica. Geralmente ocorrem as três juntas, né? As três juntas, em que um indivíduo ou grupo humilha, xinga, expõe, agride um ato ou outro, né? Agride um outro indivíduo. Só podemos chamar de bullying o comportamento sistemático e constante, de modo que episódios isolados de agressão física ou verbal não são caracterizados dessa forma. Classificamos como bullying um comportamento desenvolvido por crianças e adolescentes, sendo que entre os adultos a prática similar a isso é chamada de assédio moral. Assédio moral. Então nós já temos aí duas definições. Então, primeira característica importante para se detectar o bullying é o comportamento sistemático, constante, repetitivo, né? Uma ação que se repete. E na colocação aqui do autor, ele chama a atenção que essa é uma prática muito recorrente nas escolas, né? Quando às vezes os colegas às vezes ficam repetindo certos termos, certas palavras, certos conceitos a respeito dos colegas, né? E aí essa sistematização, esta constância, né, se refere ao termo, porque tem continuidade, né, sistematicidade. E nós vamos estar vendo que esse tipo de ação causa um dano na vida da pessoa, né? Afeta vários aspectos da vida da pessoa. Bem, mas quando um comportamento
parecido acontece entre os adultos, né? Ele chama a atenção que o termo é assédio moral, né? Quando a pessoa é assediada, ela é criticada verbalmente, é agredida física ou verbalmente. Então, entre os adultos, nós temos aí um comportamento de assédio moral, né? De assédio moral. Para caracterizar o bullying, as agressões têm que ser repetidas, né? O bullying acontece de diversas maneiras, diz aí o Francisco Porfírio. Pode ser expresso por apelidos vexatórios e sistematicamente utilizados pela perseguição à vítima, né? Então, o bullying há um caráter de perseguição, de ofensa, né? De maus tratos, mesmo de humilhação, né? Tornando a outra pessoa vítima, né? daquela ação ofensiva, né? Diante de um público, né? Percebe aqui há um interesse de construir uma imagem negativa da pessoa em relação ao público, né? Ao grupo, né? A pessoa ela é exposta, né? Ela é exposta na sua fraqueza, ou que a pessoa quer caracterizar como sua fraqueza, ou como um ponto que as pessoas exploram, seja fisicamente ou psicologicamente, para diminuir a pessoa em relação ao grupo, em relação a outras pessoas, né? E estes casos de agressões físicas podem provocar lesões, né? Pode provocar lesões físicas e também lesões comportamentais, né? Cleo Fonte, né, uma estudiosa do assunto, afirma que na matéria publicada na revista Super Interessante, que até a década de 1970 a sociedade não viu o bullying como um problema, mas como uma fase normal do desenvolvimento infantil, né? Infelizmente, algumas pessoas ainda mantêm a mentalidade retrógrada de encarar o bullying como uma brincadeira ou como um comportamento social normal, em que uns são dominados por serem mais fracos e outros são dominantes por serem mais fortes. Esse comportamento é negligente de algumas famílias e também, às vezes, de profissionais da educação, pode provocar na vítima a sensação de impotência, né, e a crença de que o erro está nela, que não consegue defender-se sozinha. Então, quer dizer, de tanta humilhação, né, de tantos comportamentos vexatórios que às vezes é imputado sobre a pessoa que sofre o bullying, ela acaba acreditando que realmente ela é a fonte do problema, o problema é dela, né? Então, aí nós vamos perceber onde é importante já um pensamento, né, resiliente para não absorver, né, estas críticas, estas agressões físicas e comportamentais, a pessoa procurar reagir, não admitir ser diminuída, ser menosprezada, né, por quem quer que seja, né, ela tem que reagir. Uma reação que passa primeiramente do ponto de vista pessoal dela mesma, né, da pessoa sentir-se encorajada, sentir-se empoderada para reagir, né, para reagir não da mesma forma que as pessoas que estão usando o bullying, da agressão, de comportamentos vexatórios, mas com inteligência, com perspicácia, com prudência, procurando ajuda na sua rede de relações entre as autoridades competentes que compõem o ambiente em que você está sofrendo algum tipo de perseguição, algum tipo de bullying. Então, informe as pessoas, conversem, né? Partilhe a sua dor, a sua angústia e procure as formas necessárias, convenientes, para não se deixar abater por esse tipo de comentários, né? Porque sabemos que o problema não está
em você, o problema está no outro, né? O outro que precisa trabalhar a sua capacidade de perceber, a sua visão, né? O modo de encarar a outra pessoa, né? De aceitar a outra pessoa como ela é, né? Todos nós somos diferentes uns dos outros e isso é que nos enriquece, é isso que nos fortalece. Temos que valorizar esta diferença, esta pluralidade. Não podemos estar uniformizando as pessoas no que se refere ao seu caráter, a sua estrutura mental, a sua estrutura de pensamento, a sua personalidade. Não. Cada pessoa é diferente, né? Tem qualidades e estruturas físicas também diferentes uma das outras, né? Bem, então é importante aí desenvolver a resiliência, esta capacidade de superar, esta capacidade de significar, esta capacidade de não absorver os sentimentos ruins, né? E transformar esta agressão negativa em algo bom, se é possível, né? Você dá uma volta por cima, né? Há vários exemplos de pessoas que sofreram muitas críticas, né? Críticas absurdas, e fizeram desta crítica um momento de crescimento, de avanço, de progredir na sua vida, de levar a formação, o conhecimento a outras pessoas também que estão passando por dificuldades. Então é muito importante ter esta capacidade. Vamos para frente. Bem, as crianças e adolescentes que praticam o bullying procuram alvos fáceis, normalmente crianças menores e sem comportamento agressivo, né? Então, pessoas que às vezes não reagem, né? São mais dóceis e não são agressivas. Então, às vezes essas pessoas são mais alvos, né? São alvos de outras crianças. Não podemos simplesmente julgar e condenar esse tipo de comportamento quando se trata de menores de idade, pois geralmente ele se revela em pessoas que passam por problemas emocionais e psicológicos que muitas vezes originam-se do ambiente familiar, né? Olha aí. Então, as crianças que às vezes praticam o bullying, né? Que são agressivas com outras crianças, já está reproduzindo um comportamento que às vezes pode acontecer no ambiente familiar. O modo como esta criança é tratada, como ela é orientada, como ela é ensinada no ambiente familiar, pode estar levando esta pessoa a desenvolver ou a reproduzir um comportamento no ambiente escolar, no ambiente de relação com as pessoas. Então, pais e mães, vamos ficar atentos com os ensinamentos, aquilo que passamos para os filhos, para que eles possam reproduzir bons comportamentos na escola e interagir bem com as pessoas. Vamos ajudar os filhos a interagir de forma saudável, de forma positiva com todas as pessoas, né? Vamos estar superando certas dificuldades, certos prejuízos, certos preconceitos que vão acontecendo e desenvolvendo na vida humana, porque todos nós temos os nossos preconceitos, os nossos prejuízos, mas precisamos estar pensando sobre eles, refazendo as nossas ideias, aprimorando cada vez mais o nosso agir. Isso é fundamental para o crescimento individual, né? Às vezes as pessoas vão recebendo informações de outras e vão construindo pensamentos, imaginando coisas sem uma vivência real da realidade, e aí acaba desenvolvendo, né, o preconceito, o prejuízo, sem antes fazer uma experiência, enfim. Mesmo fazendo uma experiência às vezes negativa, nós temos que saber que estamos evoluindo sempre, as pessoas mudam, nós também mudamos. É importante avançar neste aspecto. Bem, o bullying escolar. O ambiente em que os casos de bullying mais se manifestam é a escola.
E há uma razão sociológica para isso, diz o Francisco Porfírio, né? A escola é o ambiente em que as crianças e adolescentes passam grande parte do seu dia, né? E convivem diariamente uns com os outros, né? Uma grande família social, espaço escolar. E ali, às vezes, até num clima de brincadeira, né? Brincadeira assim, sem graça, sem sentido, às vezes a pessoa acaba tomando aí uma pessoa ou várias para ficar tirando sarro, né? Brincando assim, fazendo certas brincadeiras que causam um dano emocional, psicológico, afetivo, né? Espiritual na vida desta pessoa. Então vamos evitar estes comportamentos, vamos procurar ser atenciosos, cuidadosos com todas as pessoas, né? Com todas as pessoas. Ter esta abertura, desenvolver a compaixão, a misericórdia, ser solidário com o outro, ser prestativo, quer dizer, desenvolver a humanidade, o cuidado com o outro, isso é muito importante, né? Então fica aí o alerta nesse sentido, né? Para os estudantes, para as pessoas que estão lidando diretamente com os estudantes. Em casos extremos, diz aqui o Francisco, né, o bullying pode ressaltar em agressões físicas na comunidade escolar, em que muitos grupos, né, dominantes cristalizam-se como padrões de aceitação. Os grupos que não se enquadram nestes padrões acabam excluídos e podem conter vítimas de bullying. Normalmente, os padrões estabelecidos nas relações sociais, escolares, em especial entre os adolescentes, são formados com base nas características físicas e no grupo e no grau de personalidade ou de popularidade, né? A aceitação que os indivíduos têm dentro do grupo. Então, às vezes, um processo de aceitação, de exclusão, de padronização, né, vão contribuindo aí para estar desenvolvendo certos comportamentos que podem ser classificados como o bullying, né? Importante estar atento neste aspecto comportamental, né? Alguns casos, né, emblemáticos e extremos fazem-nos refletir sobre o papel da escola em relação à prática do bullying, né? Mencionaremos aqui ao menos 3, diz eles, né, casos em que essa prática pode encontrar um elemento causador de atos extremos de violência em ambientes escolares. Devemos lembrar que as associações possíveis entre bullying e os casos podem apresentar às vezes contradições, visto que tal prática é uma forma de violência sistemática e recorrente. Ainda assim, algum tipo de ato violento contra os jovens que praticam as ações extremadas e criminosas podem ter ocorrido. Aqui, vejamos alguns casos expressivos de violência escolar que podem ter tido o bullying como uma possível causa. Nós temos aqui o massacre de Columbine, né? Em 20 de abril de 1999, 2 estudantes adolescentes da Columbine, né, High School da Sociedade de Columbine, Colorado, nos Estados Unidos, invadiram a escola altamente armados com fuzis, submetralhadoras, pistolas e explosivos de alto poder de destruição. O caso chocou o mundo, né? Foram, ao todo, 13 mortos, 21 feridos pelo tiroteio e 3 feridos por bombas enquanto tentavam fugir do atentado. Então, este caso aí é um caso também que pode ser associado, né, estas pessoas, né, estar sofrendo de bullying, né? Outro caso, né, que ele aponta aqui é o massacre de Realengo, né, em 7 de abril de 2011. Um homem de 23 anos invadiu a escola municipal
Tasso da Silveira, no bairro de Realengo, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. O homem era o Wellington Menezes de Oliveira, que entrou na escola armado com 2 revólveres e conseguiu matar 12 adolescentes e ferir 22. Ele chegou a ser interceptado por policiais, mas cometeu suicídio. O Wellington deixou uma anotação contendo pistas sobre o motivo do ataque, que, em conjunto com o depoimento de sua irmã adotiva e de um amigo próximo, revelam que ele sofreu bullying na adolescência enquanto estudava na Escola Municipal Tasso da Silveira e outras instituições pelas quais passou, além de ter sido obcecado por atentados terroristas. Então, nós temos aí um outro caso, né, que o bullying é uma das causas, pode ser que tenha outras. O fato é importante a gente tratar bem todas as pessoas, né? Desenvolver sentimentos bons, agradáveis, não estar machucando, ferindo, maltratando as pessoas, para que as pessoas não desenvolvam sentimentos que depois não podemos controlar ou podemos ser vítima desses próprios sentimentos, né? Então é importante trabalhar bem, trabalhar com cuidado, atender bem as pessoas, procurar ajudá-las da melhor forma possível. Outro caso que ele cita é o massacre do colégio, né, Goiáses, né, no dia 20 de outubro de 2017. Um aluno de 14 anos do colégio Goiáses, um colégio particular situado em Goiânia, Goiás, levou uma pistola de calibre 40 para a sala de aula e efetuou disparos. Apesar do pânico que se instalou, uma das professoras conseguiu acalmar o estudante, que não pôde ter a sua identidade revelada por ser de menor de idade. Então são vários os casos, né? O massacre de Suzano, né? Enfim, não quero estar trazendo esses exemplos aqui desagradáveis, né? Mas é bom saber que tem exemplos ruins quando não agimos bem com as pessoas, né? A nossa ação desagradáveis, né? Os nossos maus tratos com a pessoa pode causar uma reação nestas pessoas que vai ter um efeito, né? Vai ter um efeito mais cedo ou mais tarde, seja contra nós, seja contra os outros, né? Então é importante o cuidado, a atenção especial com todas as pessoas, né? Em especial no ambiente escolar. Nesse sentido, né? Eu gostaria de trazer aqui algumas passagens da Bíblia, né? Que nos falam também das formas de relacionamento, né? Então nós vimos que as palavras, os atos de ofensas em relação aos adultos, eles se diferem do bullying, né? E entra aí mais em outros aspectos, né? Da difamação, da calúnia, né? Do assédio moral, do ponto de vista psicológico, moral, ético, né? E nós vamos ter aí essas situações que podem até levar a prisões, né? O fato de difamar alguém, impondo-lhe um ato ofensivo à sua reputação, né? À sua conduta, isso pode levar uma pena, uma detenção de 3 a 1 anos e até multa, né? Então a pessoa, você que pratica a difamação, gosta de falar ofensivamente da vida das pessoas, tenha cuidado com esse comportamento, procure conter os seus pensamentos, procure conter as suas palavras ofensivas, porque isso pode causar um dano, seja para a pessoa que você ofende, um dano individual, como um dano social, né, coletivo,
como também um dano pessoal, caso esta pessoa reaja na sua vida ou tente de alguma forma reparar esta situação que ela está sofrendo de difamação. Então, não desenvolva esse tipo de comportamento que não leva a nada, a não ser o distanciamento das pessoas, a não ser situações de estresse que você vai ter que administrar na sua vida. Sinta-se bem fazendo bem, né, sem prejudicar as pessoas. Aí é o grande desafio para todos nós. E do ponto de vista da lei, diz ainda, né, injuriar é atribuir palavras ou qualidades ofensivas a alguém, expor defeito ou opinião que desqualifique a pessoa, atingindo a sua honra e moral. Difamação implica imputação de atos ofensivos e reputação de alguém. Então, a lei, o artigo aí 139, né, aí do Código Civil, nos chama a atenção para essa questão, né, da difamação, da injúria, né, a honra das pessoas. O que é a honra? A honra se refere à conduta, né, das pessoas, a conduta proba, ilibada de uma pessoa, as suas virtudes, né, a sua coragem, né, o conceito que ela tem no meio em que ela vive. É uma pessoa que desenvolve os seus dotes intelectuais, artísticos e morais. Quer dizer, então, quando você procura ofender a honra das pessoas, difamando a sua conduta, tentando construir uma imagem negativa sobre ela, isso é crime, né? Ofensa moral, né? E pode ter as consequências da lei. Isso atrapalha na resiliência das pessoas. Aí vem um aspecto, né? Você tem que reagir a esse tipo de comportamento, esse tipo de ofensa. Quer dizer, não absorva isso na sua vida. Procure uma forma positiva, não violenta, mas dentro da lei, né, a reprimir esse tipo de ação, né, que acontece em relação à sua vida, né? Então, não aceite com naturalidade, com tranquilidade, esse tipo de comportamento, de quem quer que seja, né? De quem quer que seja. É importante a gente ter clareza dessas coisas, né? Não aceitar ser humilhado, né? Não aceitar ser difamado. Cada um tem as suas obrigações, direitos e deveres, e tem que ser respeitado na sua individualidade, na sua vontade, no seu modo de ser. Então, aqui já saindo um pouco desse aspecto do bullying que nós estávamos falando aqui nesta primeira parte, que se refere a crianças e adolescentes, nós estamos agora nesse aspecto da ofensa moral, né? Então, aí que nós abordamos essa questão da calúnia e da difamação, né? A calúnia ofende a honra, né, da pessoa, na sua cidadania. Já a difamação ataca a honra objetiva, que é a reputação, enquanto a injúria ofende a honra subjetiva, né, da pessoa, né? Então, nós temos aí um aspecto externo e o aspecto interno, né, que a pessoa sofre esse tipo de situação. E o que diz a Bíblia, o que diz a palavra de Deus sobre tais tipos de comportamento, né? Bem, se a gente olha em Mateus 5, 22, nós vamos ter aí uma passagem que diz o seguinte: eu, porém, lhes digo, todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal. Quem diz ao seu irmão imbecil se torna réu perante o sinédrio. Quem chama o irmão de idiota merece o fogo do inferno. Então nós temos aí Mateus 5, 22, né? Você que gosta da Bíblia, pega a sua Bíblia, né? E nós temos estas orientações aí em que o evangelista coloca, né, que não é agradável, não é bom a pessoa estar ofendendo as outras, chamando de imbecil, né, de idiota, né, de ignorante, enfim, quer dizer, são termos
que prejudica uma pessoa, né? E isso leva a pessoa a responder perante o Sinédrio, que era o tribunal que julgava essas questões éticas, morais, jurídicas, no tempo de Jesus, né? Que dava um parecer sobre as ofensas. Então hoje nós temos também, né, pessoas que fazem esse trabalho, que julgam a partir das nossas leis, dos nossos códigos de postura, as nossas ações, as nossas relações, né? Então é importante estar atento, né? Então vamos para o Salmo 101, né? O Salmo 101 diz o seguinte: longe de mim os perversos de coração, não me deixarei envolver pelo mal. Quem difama os outros às ocultas, eu farei calar, assim como os outros altivos de coração e arrogantes não suportarei. Os meus olhos se agradam dos fiéis da terra, e estas pessoas habitarão comigo. Somente quem se dedica a viver com integridade me servirá. Então nós temos aí uma outra compreensão de forma poética, né? Mas também espiritual, do Salmo 101, né? que coloca, né, este aspecto, né, como as pessoas que conservam a maldade no seu coração, né, que se deixam contaminar pelo mal, então e que difamam os outros às ocultas. Quer dizer, estas pessoas mais cedo ou mais tarde vão sofrer as consequências das suas ações, seja perante o tribunal humano, seja perante o tribunal divino. Então vamos procurar ser bondoso, misericordioso, não retribuir o mal com o mal, mas romper os ciclos de violência. Provérbios ainda, Provérbios 6:17 diz o seguinte: os arrogantes, né, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, né? Então aí as pessoas que podem levar agressões aí até mesmo a morte, a ofensa de pessoas inocentes, estas pessoas também irão responder pelos seus atos, né? Provérbios 25:23: como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida provoca olhar irado, né? Quer dizer, a pessoa pode estar despertando a ira, a raiva, né? A partir das palavras desagradáveis que a pessoa pode estar proferindo. Tem pessoas que se acham às vezes no direito, né, de falar certas coisas sobre as pessoas, se arrogam para si uma autoridade que ela mesma atribuiu, que não é legal, não é direito, né, a pessoa estar ofendendo ninguém. Tem que ter cuidado nesse sentido. Jeremias 9:4 diz o seguinte: muito cuidado a quem confias a tua amizade, nem mesmo teus parentes merecem o teu crédito. Afinal, cada parente se tornou um enganador e cada amigo um caluniador. Jeremias aqui pegou pesado, né? Aqui é importante entender esta compreensão dele aqui numa visão aristotélica. Aristóteles está dizendo que nós estamos sempre em potência a alguma coisa, desenvolver, né, alguma coisa, né? Por exemplo, aí a pessoa que já é amigo, então ela só pode desenvolver mais a amizade ou perder a amizade, não tem outra alternativa, né? A pessoa que é fiel não tem outra alternativa a não ser permanecer fiel ou infiel, né? A enganar, né? Ou a caluniar. Quer dizer, então o grande desafio é manter-se no padrão, né? Manter-se no padrão, na estabilidade. Não, você que é amigo, permaneça na sua amizade, né? Não deixe essa amizade perturbar, mudar, né? Ser, digamos, corrompida por outros sentimentos. Ainda bem que temos a misericórdia, a compaixão, o perdão,
que são sentimentos que restauram, que reintegram, que reabilitam a confiança das pessoas, né? E é importante também dar um voto de confiança, acreditar que as pessoas mudam, né? Para isso é importante a pessoa também reconhecer as suas fraquezas, as suas limitações, seus sentimentos que às vezes são ofensivos, né, que maltratam as pessoas. Então é importante estar trabalhando isso na vida pessoal, em procurar através da reconciliação, né, do perdão, restaurar os laços de amizade, né? Bem, aí nós vimos que a palavra de Deus, nesse sentido, há muitas orientações, né, em relação aos nossos relacionamentos, né? Fala em especial da palavra idiota, né, quem se refere às pessoas falando bobagens, tolices, né? Isso ofendendo as pessoas. Estas pessoas vão responder por isso, né? Cada um tem a sua forma de conhecimento, cada um tem que ser respeitado de acordo com a sua capacidade, né? Ninguém tem o direito de ofender o outro por conta da sua capacidade de escolha, da sua capacidade intelectiva, da sua capacidade emocional, enfim, né? Então, você não precisa aceitar o outro, mas é importante que você respeite, né, o jeito de ser do outro, né? Deixe o outro ser quem ele é. Se ele não está prejudicando você na sua vida, né, não, concretamente, por você que está se ofendendo com o modo de ser do outro, então tire esse sentimento da sua vida, né? Evite a calúnia e a difamação, né, que são comportamentos que causam dano à pessoa, que afeta a dimensão emocional, né? Quantas pessoas não sofrem, choram e se desequilibram por conta de calúnias e difamações, né? Se isolam, né? Quantas pessoas são afetadas, digamos, psicologicamente, no seu raciocínio, né? Na sua imaginação, no seu pensamento, né? Na sua capacidade de elaborar pensamentos bons, né? Porque são afetadas negativamente, né, por mentes doentias, né? Quantas pessoas não têm a sua vida social alterada, né, problematizada, irritada, né, por conta de comentários, de fofocas, de calúnias, difamações. Às vezes muitas pessoas acham que tornando público certas coisas é que vai ajudar as pessoas, causando uns transtornos mais ainda, né? Muitas pessoas são afetadas e sofrem, né, no ambiente familiar, no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, na comunidade, né, no espaço da vida comunitária, da vida fraterna. Às vezes as calúnias, as difamações, os maus comentários trazem transtorno na vida das pessoas, né? Transtornos esses que afetam até também a dimensão espiritual, né? A capacidade da pessoa se harmonizar, se integrar na sua vida. A pessoa acaba às vezes desenvolvendo sentimentos de medo, de culpa, né, de condenação espiritual, religiosa, né? Às vezes o puritanismo religioso, né, que não dá espaço à misericórdia, à compaixão, pode afetar as pessoas, né? Então vamos procurar estar evitando esses tipos de comportamentos, seja ele na fase aí da criança e adolescentes e jovens, seja na fase adulta, né? Vamos tentar eliminar o mal desde o início lá com a prática do bullying, né, de comportamentos ofensivos em relação às pessoas, né? Vamos estar evitando, não vamos nos alegrar com esse tipo de prática, não vamos incentivar, vamos procurar coibir com orientações, né, com programas
de valorização da vida, né, de cuidado, de atenção com o outro, né? E retomando assim ao termo inicial, o bullying, né? E as suas consequências, né? Esse artigo interessante que vocês encontram aí na revista Super Interessante, e também no site aí que foi publicado pelo o Francisco Porfírio, né? Ele publicou esse artigo interessante no site aí Mundo e Educação, né? Comentando, trazendo exemplos claros em relação ao bullying escolar e as suas consequências na vida das pessoas. Por falar em consequências, ele diz o seguinte, né? O bullying pode trazer diversas consequências em suas vítimas. Normalmente, as agressões e a exclusão do grupo levam o indivíduo que sofre, né, a um quadro de isolamento social, aquilo que falávamos anteriormente, né, devido aos maus tratos e ao sentimento de não pertença ao grupo, né? Quer dizer, o bullying vai isolando a pessoa, vai excluindo a pessoa do grupo, do convívio, da harmonia, né? Então, isso acontece nessa prática doentia, acontece entre os adolescentes, né, jovens, mas acontece também entre os adultos, que nós chamamos de ofensa moral, quando você quer afastar, né, desintegrar, do ponto de vista assim, dessocializar a pessoa do grupo, né? Então você começa construindo uma imagem, né, negativa sobre a pessoa, às vezes no ambiente de trabalho, né? Às vezes você não gosta de uma pessoa e começa a estar desenvolvendo certos pensamentos, palavras que acabam isolando a pessoa. A vítima, né, vê-se como alguém estranho, diferente, que não pertence àquele local, né, àquele grupo, né? Então isso é muito ruim. A partir daí, inicia-se um quadro de isolamento que a faz querer sair daquele lugar para escapar de seus problemas. Quer dizer, às vezes a pessoa chega ao ponto de querer mudar-se geograficamente, né? Do bairro, às vezes da cidade, né? Às vezes até do estado, né? Então a pessoa quer mudar de escola, né? Em se tratando das crianças, né? Do grupo, né? Não aguenta mais, não suporta mais o grupo, então quer se ver livre dessas agressões, né? Bem, ao não conseguir escapar e não encontrar apoio entre os amigos, muitas vezes as vítimas não conseguem desenvolver laços afetivos no seu ambiente social por conta das agressões. E os familiares, normalmente, né, as pessoas, né, não comentam o que passam com a família por medo, né? O quadro de isolamento começa a causar danos psicológicos que podem levar à depressão, ao transtorno de ansiedade, à síndrome do pânico e a outros distúrbios psiquiátricos, além de gerar traumas que acompanharão a vítima por toda a sua vida, se não tratados adequadamente. Então veja aí o que você pode estar causando com a calúnia, com a difamação, com queixas, né, com palavras ofensivas em relação às pessoas, né? Então, reflita sobre isso, sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento com as pessoas, sobre a sua forma de caracterizar, definir as pessoas. Veja se você é flexível, se você é bondoso, né, humano na sua forma de se relacionar com as pessoas, ou você é uma pessoa que tem uma tendência a um comportamento amargo, um comportamento ofensivo em relação às pessoas, né? Procure trabalhar isso da melhor forma possível para evitar certos transtornos, seja na sua vida, seja na vida de outras pessoas. É um texto muito bom esse que estamos refletindo aqui, né? Um tema muito interessante, né? Que nos leva a várias reflexões, e
com certeza vamos estar voltando a esse assunto numa outra oportunidade. Aproveito para me despedir aqui, desejando a você que permaneceu ligado conosco aqui através da Rádio Boa Notícia FM, uma boa noite, você que está nos ouvindo agora, nesse momento, uma boa noite, um bom dia para você que está nos ouvindo aí à meia-noite. O programa é reprisado à meia-noite, aqui através da Rádio Boa Notícia FM, e fica sempre disponível, gravado lá no YouTube, né? No canal Saúde Mental e Resiliência Padre Aires. Você vai lá, se gostou do programa, pode estar encaminhando o programa para alguém da sua família, para trabalhar a prevenção. Nós colocamos estas informações aqui para prevenir, né? Para prevenir o quanto antes a pessoa, para que ela não venha cometer o bullying ou sofrer ou praticar atos de difamação, né, de injúria, né, de calúnia, né, com as pessoas, e nem praticar. Fiquem todos com Deus, que o Senhor nos abençoe e proteja agora e sempre. Amém. Fique com Deus.